Atividade 4. Values and Behavior. Aula 13.2. Conteúdo: Present Perfect mais Just. Habilidade: utilizar corretamente a expressão just. Hello students, good afternoon, boa tarde, né? Vocês estavam aí acompanhando a aula do professor Ademir, agora vocês vão ficar comigo, sou o professor Bruno Frois, né? E vamos iniciar, né, novos conteúdos de língua inglesa agora. Bom, dessa primeira atividade nós vamos fazer aquilo que a gente tem feito já nas nossas últimas aulas, que foi aquele chat público bem rapidinho, né? Interagindo aqui com o Watching for Details, que é uma atividade que eu vou trazer a imagem e fazer algumas perguntas relacionadas a essas imagens. Vamos então à primeira pergunta, let's go, vamos lá. Watching for Details, né, você vai observar a imagem agora, e eu tenho algumas perguntas para vocês aí. Observe Sami e sua esposa Ikuko em uma situação, tá? A pergunta é, where are they? Where are they? Onde eles estão? Letter A, letra A. They are at their old house. Or letter B, they are at their new house. Vamos lá, então, gente. Vocês têm essa primeira pergunta agora. Vocês podem escrever aí no chat público, tá? Se a resposta é letra A ou letra B, eu vou estar falando aqui para vocês o que vocês forem compartilhando aqui com a gente. Let's go. Olha só, Guajará F18 já está falando que é letra B, né? Bom, eles acham que a letra B é a resposta certa, será que é isso mesmo, né? Vamos ver se outra turma responde aí, estou esperando a participação dos alunos. Let's go. Guajará F14, né? As turmas de Guajará estão em peso aí respondendo, dizendo que também é a letra B, né? A Anamã é F13 também. Vamos ver qual é a resposta correta? Então, as turmas acertaram, né? Letter B, letra B, they are at their new house, né? Eles estão dentro da nova casa deles ali, né? Eles estão felizes, entraram ali naquele local, que por um acaso é a nova casa deles. A gente tem mais outra pergunta usando essa mesma imagem. Let's go. What are they doing? O que eles estão fazendo? What are they doing? Ok? Vamos para as opções agora. Let's go. They are moving to another house. Letter B, they are buying other furniture. Ou eles estão fazendo isso daí, né? Buying other furniture. Qual das duas opções? Eu vou de novo para o chat público e eu vou interagir com os alunos lá para saber qual é a opção de resposta deles dessa vez. Let's go. Manacapuru F12, Guajará F18, né? Essa daí já da segunda da pergunta, né? Estão dizendo que é a letra A. Vamos ver mais turmas aí interagindo. Vamos lá. Bom, gente, participem mesmo, hein? Quero que vocês participem aí. Guajará F14 dizendo que é a letra A também. Anamã F13, né? Sempre essas turmas muito participativas. Manacapuru F35 também. Bom, a maioria das turmas estão dizendo que é a letra A. Vamos ver se é a letra A mesmo. Letter A, né? Letra A, they are moving to another house. Eles estão se mudando, né? Moving é se mudar para um outro local, né? Então, eles estão se mudando para uma outra casa. Eles não estão comprando other furniture, outra mobília, outros móveis, tá certo? Agora eu tenho a nossa terceira e última pergunta dessa atividade aí. Vamos ver qual é. What is missing around? O que está faltando ao redor, né? Eles chegaram aí na nova casa deles e está muito vazio, né, gente? Então, vamos lá as opções de pergunta aí, de resposta. It is missing a car. Letter B agora. It is missing furniture. O que está faltando? Missing é faltando. Vamos ver então, né, lá no chat público. Vamos ver o que os alunos vão falar dessa última pergunta agora. Ok? Eu tenho São Gabriel F1 e Anamã F13 dizendo a mesma coisa, que é a letter B, que é a letra B, né? Vamos ver se mais outra turma completa aí essas respostas. Careiro da Vargas F19, Manacapuru F12 e F35 também dizendo que é a letra B, né? Vamos ver se é a letra B, let's go.
Então, é a letter B, né? It is missing furniture. O que está faltando ali ao redor deles é mobília, são móveis, né? Casa nova, né, gente? Então, eles vão ter que comprar tudo novo aí, tá certo? Bom, então esse foi o Watching for Details, né? As nossas perguntas que nós sempre temos aqui, interagindo com os alunos, trazendo uma imagem, uma situação, para que eles possam usar o inglês, né, como instrumento de entendimento ali daquela imagem. Agora nós temos o nosso Understanding the Story, que traz as três principais informações, né, as principais informações dessa história que a gente acompanhou agora. Vocês vão entender o que estava acontecendo então. Let's go! Sammy e Ikuko, né, os dois são um casal, né, have just arrived, eles acabaram de chegar at their new house, na nova casa deles. Por que será que eles acabaram de chegar numa nova casa, né? They are moving to another neighborhood, né, eles estão mudando, né, se mudando para uma outra neighborhood, outra vizinhança, ok? E a última frase. Sammy and Ikuko get along very well, né? A Sammy e a Ikuko se dão muito bem. Get along é se dar muito bem, tá certo? Então é isso, né? Foram três informações muito importantes para a gente entender o que estava acontecendo naquele momento ali, né? Entre o Sammy e a Ikuko, né? Vocês vão, no decorrer da aula, entender o que está acontecendo realmente, né? Tem mais coisas aí por trás, tá? Bom, vamos agora trabalhar o vocabulário nesse momento, tá, gente? Esse vocabulário de hoje é bem legal, é bem importante. Nós vamos falar sobre parties, né, festas e eventos, né, que é muito comum nos Estados Unidos, né? Geralmente quando a gente assiste aqueles filmes americanos, sempre no ensino médio tem aquela prom party e a gente não entende por que isso é tão comum lá, né? Por isso nós vamos aprender hoje as principais festas, né? Te dar um pouco de cultura americana também. Let's go! Vocabulary, socializing, housewarming, festa para celebrar uma casa nova, fancy dress party, festa fantasia, reception, festa pós-casamento, the wedding party, festa de casamento apenas para família e amigos próximos, hanging out with, se dar bem com alguém, outstay, quando você fica muito tempo na casa de uma visita, clique, uma pessoa que não permite que as outras entrem em seu círculo de amizade. Vocabulary, socializing, housewarming, festa para celebrar uma casa nova. Fancy dress party, festa fantasia. Reception, festa pós-casamento. The wedding party, festa de casamento apenas para família e amigos próximos. Hanging out with, se dar bem com alguém. Outstay, quando você fica muito tempo na casa de uma visita. Clique, uma pessoa que não permite que as outras entrem em seu círculo de amizade. Vocabulary, socializing, housewarming, festa para celebrar uma casa nova. Fancy dress party, festa fantasia. Reception, festa pós-casamento. The wedding party, festa de casamento apenas para família e amigos próximos. Hanging out with, se dar bem com alguém. Outstay, quando você fica muito tempo na casa de uma visita. Clique, uma pessoa que não permite que as outras entrem em seu círculo de amizade. Ok, muito bem. Vocês acompanharam aí as principais palavras do grupo, né, de parties, né, de festas e eventos, que foi o vocabulário que nós focamos na nossa aula de hoje, ok? Bom, vocês viram várias vezes, né, para poder treinar o ouvido de vocês e saber falar um pouco melhor essas palavras também. E agora a gente vai fazer a nossa prática de vocabulário, que hoje vai ser bem diferente, tá, gente? Eu vou trazer para vocês dois convidados que vão estar aqui para a gente treinar essas experiências, essas expressões novas que nós aprendemos hoje, né? A gente vai iniciar hoje o nosso Practicing Vocabulary com o nosso Talking Experience. Let's go, vamos lá. Ok, gente, então eu estou aqui, né, com o professor Jefferson, né, professor de Geografia, que vai contar para a gente um pouco de uma experiência bem engraçada, né, que é justamente uma das nossas expressões de vocabulário que nós aprendemos hoje, né. Então, professor, conta para a gente aí o que foi que aconteceu, vamos lá. Professor, boa tarde, pessoal do 9º ano. Olha só, aconteceu comigo uma situação dentre as que o colega mencionou aí,
Um amigo meu comprou uma casa nova, né? E aí, para comemorar e tudo mais, eu chamei todo mundo, né, para comemorar. Chamei todo mundo, os amigos, meus amigos, amigos dele, chamei os avós, os tios. Mas eu esqueci do principal, Meu Bruno. Deus. Eu esqueci de chamar os pais do cara. Eu esqueci de chamar Nossa os pais Senhora. dele. Chamei todo mundo, mas não chamei as pessoas que moravam com ele. Mas Imagina. e aí o que aconteceu depois? Me conta. A gente tentou ligar depois, né? Tentamos ali mandar mensagem, mas a festa correu normal, teve que correr normalmente, todo mundo se divertiu, foi bem legal. A gente acabou mandando um vídeo, gravamos um vídeo lá na Enviaram hora. para ele. Enviamos para eles, pedindo desculpas. Que Mas situação. o importante foi, né, reunir todo mundo, organizar todo mundo ali na hora, né, para comemorar, porque comprar uma casa é muito bacana. É verdade, né? Bom, essa situação que aconteceu com ele é que vai aparecer agora aqui para vocês, ó, gente. A situação é housewarming, né? Que é uma festa, né? De casa nova, né? Essa expressão housewarming é uma expressão muito utilizada também aqui no Brasil, né? Mas não se usa, né? O termo em inglês, né? O chá de casa nova seria a tradução mais correta, ok? Professor Jefferson, obrigado pela sua participação aqui, tá? Imagina, eu que agradeço. Boa tarde, bons estudos para todo mundo. Tá certo. Como eu falei para vocês, né, eu trazer 2 convidados agora, a professora Manuela. Hello. Hello. Ok, ela vai contar também uma situação bem engraçada que aconteceu, assim como o professor Jefferson contou ainda há pouco, né? Ela vai falar sobre uma situação que eu quero que vocês aí já vão tentando adivinhar qual é, né? Ela vai comentar aqui o que foi que aconteceu com ela, né, professora? Ou sim. Então, gente, boa tarde a todos. O que aconteceu comigo foi o seguinte, era carnaval. E aí, uma amiga me chamou para sair, me convidou para ir para uma festa. E aí eu pensei, carnaval, festa, vou me fantasiar. Sim, né? E aí me fantasiei toda. Estava toda trabalhada na Carmen Miranda, com frutas e acessórios, e fui para a festa. Quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha umas pessoas assim bem arrumadas, né? Mas eu não liguei, não. Eu pensei que aquelas pessoas estavam arrumadas de pessoas arrumadas, né? Sim. E entrei na festa. Foi quando eu percebi que a única fantasiada era eu. Meu Deus. E aí, o que aconteceu depois? Então, assim, no começo eu fiquei com vergonha, né? Fiquei toda errada. Mas depois, sabe, professor, eu tava lá mesmo, né? Uhum. Aproveitei a festa. Acabou brincando com todo mundo lá, né? Isso era carnaval, entendeu? Tava no período e aí ficou tudo bem. Ficou tudo ótimo, todo mundo se divertiu. E aí, gente, olha só qual é a expressão que ela estava comentando, né? Vamos ver qual é. É a Fancy Dress Party, né? Fancy Dress Party, ok? Que é uma festa fantasia, que acontece muito em carnaval, em Halloween, né, professora? Exatamente. E aí todo mundo acaba se fantasiando para se divertir. Que legal. Obrigado, viu, professora Manuela? Obrigada, eu que agradeço. Bom estudo a todos. Bye, bye, gente. Então foi isso, gente. Vocês praticaram hoje, né, os vocabulários de uma maneira bem diferente, né, com os nossos 2 colegas aí contando um pouco sobre as experiências deles, né? E aí vocês aprenderam, né, mais agora, né, sobre as expressões housewarming e fancy dress party. Agora nós vamos começar nessa segunda parte da nossa aula trazendo um conversation com o nome de Special Day, tá, gente? Bom, lembram lá no comecinho da nossa aula que nós vimos aquela situação, né, do personagem Sammy e da Ikuko, né? O Sammy a gente já conhece, né? Ele era mais novo nas nossas outras atividades, né, anteriores, que a gente vem sempre trazendo aqui os personagens de novo, né? Dessa vez ele estava mais adulto, né? O que será que aconteceu naquela situação com a Ikuko? Agora que nós vamos entender direitinho o que foi, por que eles se mudaram os 2 juntos ali como casal. O que será que aconteceu, né? Vamos entender então agora nesse Special Day, né, que é o casamento dos 2. Vamos lá. Tell us a little more about the proposal. We have heard Ikuko propose to you, Sammy. It is funny, I was not ready for that. So, Ikuko was planning the whole thing at first. He used to be very distracted, but it was something we talked a lot. People said you chose to have the wedding ceremony in Coney Island because of Lana Del Rey's song. It is true, we are so much fans of her. We picked her recent album as the wedding soundtrack. It is funny, cause Lana has just launched Ultraviolence this week. But we have asked her to send some songs for our party before it. Are you serious? Yes, our wedding party had singles which were not already launched by then. Isn't it amazing?
Whoa! Uau, né? Então, vocês viram ali os convidados super surpresos para as informações ali que os dois estavam contando, né? E vocês devem estar curiosos para saber o que foi que eles estavam contando para eles, né? Sobre essa situação do casamento. Então, vamos agora trazer para vocês o Understanding the Dialogue, que tem as frases ali todas traduzidas para vocês não se perderem mais. Vamos lá. Understand the dialogue. Tell us a little more. Como foi a viagem? Proposal. Proposta de casamento. The whole thing. A coisa toda. To assist. Ajudar. People said. As pessoas disseram. We are so much fan of her. Nós somos fãs dela. Lana has just launched Ultraviolence this week. Lana acabou de lançar Ultraviolence essa semana. Which was not already launched by then. Que não haviam sido lançados até então. Understand the dialogue. Tell us a little more. Como foi a viagem? Proposal. Proposta de casamento. The whole thing. A coisa toda. To assist. Ajudar. People said. As pessoas disseram. We are so much fan of her. Nós somos fãs dela. Lana has just launched Ultraviolence this week. Lana acabou de lançar Ultraviolence essa semana. Which was not already launched by then. Que não haviam sido lançados até então. Então, vocês acompanharam aí 2 vezes, né, as traduções das frases mais importantes desse diálogo. Agora vocês vão ver, né, ouvir esse diálogo one more time, mais uma vez, só para todas as dúvidas sumirem definitivamente agora. Então, vamos acompanhar o diálogo mais uma vez, tá? Como a gente sempre faz, para vocês entenderem certinho. Vamos lá. Tell us a little more about the proposal. We have heard Yikuko propose to you, Sammy. It is funny, I was not ready for that. So, Yikuko was planning the whole thing at first. He used to be very distracted, but it was something we talked a lot. People said you chose to have the wedding ceremony in Coney Island because of Lana Del Rey's song. It is true, we are so much fans of her. We picked her recent album as the wedding soundtrack. It is funny, cause Lana has just launched Ultraviolence this week. But we have asked her to send some songs for our party before it. Are you serious? Yes, our wedding party had singles which were not already launched by then. Isn't it amazing? Whoa! Então, gente, vocês acompanharam ali o vídeo mais uma vez, né? E só para resumir essa situação, né? Os dois estavam contando para os convidados do casamento dele, né? Deles, né? Como foi que a Yikuko propôs, né? O casamento, né? Contaram também que a trilha sonora da festa de casamento toda era do álbum da Lana Del Rey, que é uma cantora muito famosa, né? E que músicas essas que não tinham nem sido lançadas. Olha só que coisa mais surpreendente, né? Então, é isso. Bom, gente, agora nós vamos estudar gramática, né? Vimos aí no conversation, né? Algumas frases sendo utilizadas no present perfect, ok? Que é a gramática que nós vamos ver hoje, tá? É o present perfect, que também foi mostrado já no comecinho da nossa aula, né? Com o professor Ademir, né? Ele falou muito sobre o present perfect. Vamos ver o que está escrito aí, olha só. O present perfect é usado, né? Para referir-se a ações que ocorreram num passado, né, num tempo indefinido no passado. Então, assim, o present perfect é utilizado justamente para o que está dizendo aqui do lado, né, para falar sobre passado. E a frase que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, Sammy and Yikuko have gotten married some months ago, ok? Para fazer frases no passado, aliás, no present perfect, ele traz, né, já uma estrutura diferente que é do passado. No passado, a gente já usa um próprio verbo sozinho no passado. Mas no present perfect tem uma estrutura totalmente diferente que nós vamos aprender hoje, tá? Observem a frase Sammy and Yikuko have got married, né? Have got married. A Sammy, aliás, o Sammy e a Yikuko, né, se casaram alguns meses atrás, certo? É isso aí que está dizendo nessa frase aí que está no present perfect. Então,
Então, present perfect serve para isso, é usado para se referir a ações do passado, né, por um tempo que eles não estão definidos, é indefinido, tá certo? Vamos ver mais informações aí, ó, vocês vão ver mais informações sobre o present perfect para a gente estar analisando, observem, let's go. Olha só, agora nós vamos estudar o present perfect, né? Nós já sabemos o que significa o present perfect, que é uma expressão, que é uma gramática que trabalha, uma linguagem que trabalha passado, mas vamos estudar uma expressãozinha, uma palavrinha, que é o just, que vai ser integrado à frase e vai definir, vai dar uma outra ideia desse tipo de passado. Então vamos aprender aqui bem lentamente para a gente entender direitinho. Olha só, com a expressão ou advérbio just, né, que está bem aqui em cima, para indicar que as ações que ocorreram no passado bem recentemente, né, ele serve para isso, para falar sobre ações que ocorreram no passado bem recente, né, algo que acabou de acontecer, tá certo? Então, quando você utiliza o just, ele te dá essa ideia de algo que você acabou de fazer, ou que algo que acabou de acontecer. Tá? Então ele serve para dar essa ideia desse futuro quase que presente, aliás, desse passado quase que presente, que ele acabou de acontecer. A estrutura padrão dessa frase com just é a seguinte, você usa primeiro, olha só, ali embaixo, como vocês estão vendo, tem o sujeito, que é Sammy e Cuco, logo depois vocês vão encontrar o have just, né? Have just, ok? O have é o verbo modal que se trabalha, aliás, é o verbo auxiliar. Tá? O present perfect tem um verbo auxiliar, o professor Ademir falou bastante disso, né? E o verbo auxiliar do present perfect é o have, ok? Have e o has também, né? O has é para a terceira pessoa, ok? Aí eu vou posicionar, gente, o just logo depois do have, sempre assim, nessa regra. E aí vem, né, o verbo no passado, aliás, no particípio, que é o got, ok? O verbo got está no particípio ali. E a expressão got married é se casar, ok? Então fica dessa maneira aí, ó. Sammy and Cuco have just got married, né? O Sammy e a Cuco acabaram de se casar. Isso acabou de acontecer. Dessa ideia de um passado que acabou de terminar, acabou de acontecer. O just é adicionado nessa frase para isso, tá bom? A outra frase que vocês estão vendo aqui embaixo, né, que está escrito Sammy has just moved to New York. Então, vocês vão ver uma diferença agora na estrutura novamente. Eu falei para vocês que o verbo auxiliar do present perfect era o have. Para as demais pessoas, você vai utilizar o have. Agora, para a terceira pessoa do singular, é o has. Ok? Então, assim, você tem o have para as outras pessoas, ok? Para as demais pessoas, tanto no plural como o I ou o you. E agora, quando você quiser trabalhar com a terceira pessoa, tem um nome próprio, que, por sua vez, é a terceira pessoa do singular, aí eu vou utilizar o has, como está aqui embaixo na frase, junto com o Sammy, né? Sammy has just moved to New York, né? O Sammy acabou de se mudar para Nova York, ok? É uma ideia de passado, ok? E com o just, essa ideia de passado dá uma ideia de que acabou de acontecer. Has just moved to New York. Ele acabou de se mudar para Nova York. Sam e Cuco have just got married. O Sam e a Cuco acabaram de se casar, ok? Então, não se esqueçam, quando eu acrescento just nessa estrutura de present perfect, a função é essa, é dizer para a pessoa, dar a informação que esse ato, essa ação acabou de acontecer, tá certo? Não esqueçam disso, hein, gente? Vamos ver aí, então, mais situações, mais exemplos sobre o uso do present perfect. Let's go! Agora, como eu acabei de falar para vocês, está trazendo exemplos aqui embaixo para vocês, aqui do lado, na verdade, né? More exemplos, mais exemplos. A primeira frase que está bem aqui, ó. We have just known each other. We have just known each other, ok? Observem, gente, que ali com o sujeito we, o auxiliar é have, tá? Porque o we não é terceira pessoa. Aí vem o just depois, né? Sempre vai seguir essa estrutura. Just, o known, tá? Que é o verbo saber, conhecer também. Nesse caso aqui da frase, ele está no particípio, tá? É muito importante também não esquecer que o verbo no present perfect, ele vai para a forma do particípio, tá? Não é para a forma do passado, não.
ele tem a forma do particípio para ser trabalhado com present perfect. Never forget, não se esqueçam disso, tá bom? E aí tem o finalzinho da frase, each other, que é uma expressão que diz quando algo acontece com uma recíproca, desculpa, tá? Com uma recíproca, ok? Essa palavra é bem complicada de falar em português, né? Ok? E aqui embaixo tem outro exemplo, né? I have just seen your sister. I have just seen your sister. Ok? Eu acabei de ver a sua irmã, tá? Usando também a estrutura, né? Com o just e o verbo no particípio, que é o verbo see. Ali ele está seen, ok? E a última frase lá embaixo eu tenho they have just arrived from Belfast, ok? Em todas essas frases vocês observam que tem, né, a tradução delas para vocês aí entenderem o que elas estão falando, ok? Então observam que a estrutura sempre traz o have ou has, se for terceira pessoa, o just, né, que é a expressão de acabou de fazer essa situação, e o verbo depois no particípio, tá bom? Então é isso, essa gramática de hoje trabalhou o Present Perfect. Espero que vocês tenham compreendido o uso do Present Perfect com essa estrutura todinha aí, com o just, tá certo? Agora nós vamos praticar a nossa gramática no Practicing Grammar. Vamos lá. Let's complete with the present perfect and just. Ok? Vamos completar agora as frases, né, gente, com a estrutura do present perfect mais o just. Vamos fazer aqui todo mundo junto me acompanhando. Olha só. Eu tenho duas frases, né? E eu tenho que saber primeiro qual é o verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar que eu vou utilizar nesse caso aí, tá bom? Você precisa saber qual é o sujeito. Sabendo o sujeito, você vai saber qual é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar do present perfect é o have, né? Ou então o has, tá? Have é para we, é utilizado com esses sujeitos, tá, gente? We, they, you, ok? São os sujeitos, e o I também é utilizado com o have. Agora, na terceira pessoa do singular, eu utilizo o has, e você já sabe que a terceira pessoa do singular é she, he, it. Ok? Então, assim, quando eu sei disso, eu vou saber qual é o verbo auxiliar correto. Aqui eu tenho um nome, né, que é Lana, que é a mesma coisa que she, e aqui eu tenho they, que já está aqui nessa classificação que eu fiz aqui com vocês. Então, se eu estou utilizando o they, nesse caso vai ser o have, ok? Lembrem-se que o just vai aparecer logo depois, ó, que a expressão acabou de fazer alguma coisa. E o verbo arrive é utilizado no particípio, ok? Que é o que está dentro do parênteses aqui. E fica arrived. They have just arrived in Parintins. Eles acabaram de chegar em Parintins. Na segunda frase, eu tenho Lana, eu tenho o verbo to launch, ok? Vamos lá. Lana é a mesma coisa que she, então eu vou utilizar o has. Não se esqueçam sempre de fazer essa mudança dos verbos auxiliares, tá bom? E aí eu tenho a expressão just. Ó, observem que vai sempre seguindo essa regra, essa ordem, ok? Tenho launched. Lana has just launched a new album. Então fica assim as duas frases utilizando o present perfect mais o adverb, o advérbio just, ok? Espero que vocês tenham aí seguido, né, esse modelo, e vocês precisam memorizar eles porque vocês vão precisar desse modelo para trabalhar nas questões futuras aí sobre present perfect mais just.